Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja de cada coração. Hoje nós vamos estudar um tema importantíssimo para o dia de hoje, que é razões para as reformas de saúde. A reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Então essa mensagem, irmão, deve ir unida com as três mensagens angélicas, principalmente a terceira mensagem angélica, que é a mensagem de justiça pela fé. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para que possamos juntos orar ao Senhor e pedir sabedoria dos altos céus. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos a Teu nome, Deus, por essa mensagem que o Senhor nos deu. Obrigado por ter enviado a Bíblia e o Espírito de Profecia, que nos faz, nós conhecemos a Tua Palavra. Mas não é só conhecer, Deus, precisamos do Teu poder para que possamos compreender e colocar em prática a nossa vida. Abençoe os ouvintes, abençoe a mim, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa mensagem e que possamos, pelo Teu poder, viver essa mensagem para passar para outras pessoas que não conhecem. E pedimos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. E o texto, para nós começarmos para a meditação, está em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, quer comais, quer bebais, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Porque a glória de Deus deve ser exaltada na nossa vida. Amém? Então, tudo que nós vamos fazer, irmãos, é para a glória de Deus. Para a exaltação do nosso Senhor Jesus na nossa vida. E quando as pessoas que não conhecem a Deus vê, eles vão dar glória a Deus por causa da nossa vida. E nós vamos ser um conduto de bênção para levar outras pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus. O livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é o livro do ano de 2018, vai ser a base para nós e é o primeiro capítulo que nós vamos estudar. O primeiro capítulo de Conselhos sobre Regime Alimentar. Diz assim: o empréstimo da vida nos é concedido apenas uma vez. E a indagação de cada um devia ser. Então a indagação de cada pessoa deve ser: qual? Como poderei investir os meus talentos? Com o melhor proveito? Nós devíamos fazer essa pergunta, essa indagação. Como podereis fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Outra pergunta que a gente deve fazer. Como que eu poderei fazer o máximo para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, os salvos devem fazer. Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. Então a nossa vida só tem valor se a gente pode conquistar esses objetivos. Nosso primeiro dever para com Deus e nosso semelhante é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem do que fomos capazes. Então Deus quer o que com esse texto? Que a gente cresça espiritualmente para desenvolver a glória de Deus na nossa vida e para o benefício do próximo. Está em Conselho sobre Regime Alimentar, página 15. E ela fala também que a gente tem que buscar perfeição, fazer o nosso melhor, buscar a perfeição em Cristo Jesus. Continuando, tem outro texto no Conselho sobre Regime Alimentar que diz assim: Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição, que o dom de Cristo nos tornou possível. Então, através de Cristo Jesus, nós podemos ser mais semelhante a Cristo e ser perfeitos em Cristo Jesus. Porque Cristo morreu por nós, nos salvou na cruz, mas também deu o poder, colocou no patamar mais elevado. Ele dá o poder de a gente crescer espiritualmente. Ele nos convida a fazer nossas escolhas do direito, para nos ligarmos com o instrumento celeste. Adotamos princípios que há de restaurar em nós a imagem divina. Na sua palavra escrita e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios da vida. E é nossa obra obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde, do corpo, bem como da alma. Isso está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 16. Então o que Deus quer nós aqui? Pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde e o corpo, bem como da alma. Então o que Deus quer? Que a gente volte para o Éden. Deus quer nos restaurar isso. Quer nos restaurar corpo, físico, mente, para a honra e glória de nosso Deus. E para isso ele precisa da cooperação de nós. Nós precisamos escolher, se colocar na mão de Deus, comer adequadamente, viver os 8 remédios de Deus, para que Deus possa restaurar a nossa vida,
física, espiritual e mental, porque Deus só vai agir em nós através da mente. E se a gente está com a mente embotada, como Deus vai agir e trabalhar na nossa vida? E nós não podemos dar conselho sábio para os outros, porque se a gente está embotado, não estamos sendo usados por Deus, então Deus não pode nos usar. E é uma questão de obediência. Temos que obedecer aquilo que Deus nos mostra. A luz revelada tem que ser luz compreendida e luz praticada. Deus é o autor das leis físicas, tanto quanto é da lei moral. Então Deus é o autor da lei física, do nosso ser, tanto como dos 10 mandamentos. Sua lei está escrita no seu dedo, em cada nervo, em cada músculo, em cada faculdade que Ele confiou ao homem. O Criador do homem organizou a maquinaria viva do nosso corpo. Então Deus, o que Ele fez em nós? Cada ser, cada membro do nosso corpo, cada nervo tem o dedo de Deus. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Então Deus é o Todo-Poderoso. Cada coisa que tem no nosso corpo, órgão, foi Deus quem colocou. E tudo é juntamente ligado. Se a gente destruir o nosso fígado, logo todo o corpo é destruído, né? É prejudicado. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável funcionamento, desde que os instrumentos humanos obedeçam às suas leis e cooperem com Ele. Então Deus se comprometeu a manter nós com saúde físico, mental e espiritual, mas desde que a gente coopere com Ele, né? Fazendo o que? Obedecendo às leis de saúde. Cada coisa que tem no nosso corpo, órgão, foi Deus quem colocou. E tudo é juntamente ligado. Se a gente destruir o nosso fígado, logo todo o corpo é destruído, né? É prejudicado. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável funcionamento, desde que os instrumentos humanos obedeçam às suas leis e cooperem com Ele. Então Deus se comprometeu a manter nós com saúde físico, mental e espiritual, mas desde que a gente coopere com Ele, né? Fazendo o que? Obedecendo às leis de saúde. É pecado violar as leis do nosso ser tão verdadeiramente como é quebrar os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, irmãos, e a lei de saúde estão ligadas. E é pecado a gente violar as leis do nosso ser. Comer o que apraz, dormir na hora que quiser, não ver os outros remédios de Deus, a gente está pecando. Então, é verdadeiramente pecado como quebrar os 10 mandamentos de Deus. Então temos que viver os 10 mandamentos e viver os 8 remédios de Deus também. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo, exigências de Deus, né? Ajustando-nos a Ele. A ignorância nessas coisas é pecado. Então, o livro Conselhos sobre Higiene Alimentar, página 18, diz que a ignorância nessas coisas é pecado. Então, se a gente não quer estudar, não quer saber, também é pecado. Ao nós transgredir os mandamentos da saúde, também a ignorância é pecado. Temos que saber disso, irmão. Nós, Adventista Sétimo Dia, temos livros, Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, livro Temperança, Conselhos sobre Saúde e Medicina e Salvação. Vários livros da Profetisa do Senhor que são uma bênção para nós. É Deus, é a carta de amor para nós sobre saúde. Agora vamos ver alguns textos na Bíblia. 1 Coríntios 6,15 diz assim, ó: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Uma pergunta. Tomareis eu então os membros de Cristo e dele faria membro de uma prostituta? De modo algum. Continua também o verso 19 e o verso 20, diz assim, ó, um texto bem conhecido: ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus vosso corpo e no vosso espírito, quais são de Deus. Então nós somos de Jesus, nosso corpo pertence a Ele, nós não somos de nós mesmos. Então temos que comer para glorificar a Deus no nosso corpo. Isso é um culto racional, como diz a palavra de Deus. E tem um texto, Conselhos sobre Regime Alimentar, continuando, página 23, diz assim, ó:
Tenha-se em mente, sempre, que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Então a gente tem que ter isso em mente, irmãos. A mensagem de saúde não é para que a gente possa viver mais. Isso pode acontecer, mas não é o primário da mensagem. O primário da mensagem a primazia é, temos uma mente, alma e corpo para glorificar o nome de Deus. O nosso corpo pertence ao Senhor. Então nós somos responsáveis pela luz, irmão. Deus nos deu uma luz, nós somos portadores de luz desde a década de 1860, né? Nós temos uma mensagem de saúde que Deus nos revelou para nós Adventistas do Sétimo Dia, para ser portadores de luz, para proclamar essa mensagem aos outros, glorificar a Deus e ajudar o nosso próximo. Diz assim: no tempo em que a luz da reforma da saúde brilhou sobre nós, e desde então tivemos a diária indagação. Isso nós devemos indagar também. Estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? Então é uma pergunta que a gente deve fazer. Estou verdadeiramente praticando a temperança em todas as coisas? Será que nós estamos? Devemos pensar. A verdadeira temperança consiste em quê? Comer moderadamente aquilo que faz bem e rejeitar totalmente aquilo que faz mal. Isso é a verdadeira temperança. Então devemos indagar. Estamos sendo verdadeiramente temperança em todas as coisas? É meu regime de modo a colocar-me na posição em que eu posso realizar a maior soma de bem? Então, o nosso regime está se colocando em posição em que possa realizar a maior soma de bem para com o próximo? Será? Se não podemos responder afirmativamente essas perguntas, permanecemos em condenação. Misericórdia, irmão. Então a gente permanece em condenação se a gente não está vivendo essa mensagem diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsável pela luz que fez brilhar em nosso caminho. Deus revela o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Então, irmão, se a gente esteve na ignorância, a gente não sabia, Deus não leva em conta esse tempo. Atos 17:30. Mas se Deus nos iluminou, nos mostrou essa luz, temos que praticar. Porque, tá bem claro, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Então, quando Ele nos mostra que nós Adventistas do Sétimo Dia temos essa mensagem, Deus nos mostrou, devemos pôr em prática na nossa vida, para ser um bem ao próximo, para a honra e glória ao nosso Deus e glorificar a Deus no nosso corpo. A carreira cristã. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? É uma pergunta. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Então Paulo, inspirado por Deus, diz que aqueles que correm no estádio, o que eles fazem? Para ganhar um prêmio que perece, né? O que eles fazem? Tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Então, irmãos, se eles correm, os atletas nas Olimpíadas, né? Copa do Mundo, eles se preparam antes para aquele evento, nós também devemos nos preparar, porque vai vir uma crise terrível, como nunca houve, como diz Daniel, um tempo de angústia como nunca houve. Então nós devemos se preparar para esse evento, para a honra e glória ao nosso Deus. Os que deviam participar desses jogos eram treinados na mais elevada disciplina. Toda tolerância que tendesse a debilitar as faculdades físicas era proibida. Há uma obra que nos compete fazer, a obra inflexível de zelo. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com a lei da vida e da saúde. Dessa forma, podemos garantir as melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o mal e o bom. Então, irmão, o que Deus quer para nós? A mensagem de saúde. Podemos ter saúde? Sim. Amém. Podemos viver mais? Amém. Mas, primariamente, Ele quer o quê? Que a gente tenha, podemos garantir melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o mal e o bom. Então, para a gente ter discernimento entre a mão esquerda e a mão direita. Então, se a gente viola as leis de saúde, irmão, nós não temos discernimento. E quando vir a crise final,
nós não vamos saber distinguir entre o bem e o mal. Então devemos buscar o Senhor enquanto pode se achar, fazer as reformas de saúde para que a nossa mente tenha clareza e discernimento das mensagens. Muitas vezes nós estamos rejeitando mensagens cruciais para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, porque nós não fazemos uma reforma de saúde. A gente acha que a mensagem de saúde é coisa... A gente sempre dá aquela desculpa, né? Ah, isso não é ponto de salvação. Irmãos, ponto de salvação só existe um, Jesus. O resto, se a gente não viver, é ponto de perdição. Deus nos deu luz, irmão. Deus não é o ser humano que gasta palavras. Deus, quando deu essas mensagens através da serva do Senhor, é que Ele gostaria, Ele quer, Ele requer que a gente viva. Lembra os 10 mandamentos e as leis de saúde, que são estreitamente juntas? Deus então deu para nós, irmão. É uma carta de amor. É o dedo de Deus escreveu. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos colocar em prática. É o conselho de Deus. Uma oferta sem mancha. Lembra que no Antigo Testamento, os cordeirinhos em sacrifício não poderia ter mancha? Nada que um osso quebrado ou mancha. Então, vamos ler um texto aqui do Espírito de Profecia. No antigo cerimonial judaico, era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. No texto nos é dito que apresentemos nosso corpo a Deus sacrifício vivo, santo e aceitável, que é nosso culto racional. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. Nós somos obra-prima de Deus. O salmista, meditando sobre as maravilhosas obras de Deus na estrutura humana, exclamou: de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. Muitos há que são educados em ciência e são familiarizados com a teoria da verdade e não compreendem as leis que governam seu ser. Então muitos estudam, irmão, fazem ciência, pós-doutorado, mestrado, mas não compreendem a mensagem de saúde. Que lástima, que pena, irmãos. Deus nos deu faculdades e talento, e é nosso dever, como seus filhos e filhas, fazer deles o melhor uso. Se debilitarmos essas faculdades da mente e do corpo em virtude de hábitos errôneos ou tolerância para com o apetite pervertido, será-nos impossível honrar a Deus como é nosso dever. Então, se a gente não vive, irmãos, as mensagens que Deus nos deu através de saúde, é impossível honrar a Deus. Então, nós não vamos honrar a Deus como Deus nos pede. Glorificar o nome dEle. Por que a luz sobre reforma de saúde? Por quê? Por que será que Deus enviou a luz sobre reforma de saúde? Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Várias vezes ela fala isso, irmãos. O espiritual, o corpo e a mente devem se desenvolver. Todas as leis da natureza, que são as leis de saúde, foram destinadas para o nosso bem. Louvado seja Deus, irmão. Então não é para punição, é para o nosso bem a mensagem de saúde. Então a obediência a elas, a lei de saúde, promoverá nossa felicidade nessa vida. Então Deus quer a felicidade nossa nessa vida, irmãos. E nos ajudará a prepararmos para a vida futura. Então a mensagem de saúde nos prepara também para a vida futura, para o lar celestial. Então nós, adventistas do sétimo dia, irmãos, como nós recebemos na década de 1860 essa mensagem de saúde, nós deveríamos estar à frente dessa mensagem. Olha só o que a irmã White diz. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas, poderosas. Há mais de 40 anos, ela escreveu em 1900 isso, né? Há mais de 40 anos, o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma do regime alimentar. Mas de que modo estamos andando nessa luz? De que modo? É uma pergunta. Nós já estamos mais ou menos 140 anos, né? Então, nós somos mais do que atrasados. Quantos têm recusado viver de acordo com o conselho de Deus? Quantos? Como povo, nosso progresso deveria ser proporcionais à luz que recebemos. Então, a gente recebe luz, crescemos ao receber essa luz. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios de reforma de saúde. No tocante à temperança, deveríamos haver progredir mais do que qualquer outro povo. Entretanto, ainda entre nós, membros da igreja, bem instruídos e mesmo pastores, que têm pouco respeito pela luz que Deus nos deu sobre o assunto, comem o que lhe apraz e procedem do mesmo modo. Então, irmãos, Deus deu essa mensagem para nós, para que possamos colocar em prática. E ela diz aqui que a gente tem que estar à frente de todos os povos sobre essa mensagem. Não é o que vemos aí
na televisão, na internet, que muitas pessoas estão à frente dessa mensagem. E a Moate faz uma advertência aqui para nós. Deus usou ela para nos advertir, ainda entre nós, membros da igreja, bem instruído, pessoas instruídas em ciências, em letras, né? E mesmo até pastores, líderes, que têm pouco a respeito pela luz que Deus nos deu sobre o assunto. Como que lhe apraz, procede do mesmo modo. Então aqui ela faz uma advertência com a liderança da igreja, irmãos. Se você é líder, nós devemos buscar essa mensagem e não ser uma pedra de tropeço para os outros. Por quê? Se a gente come o que apraz, o que a gente gosta, vamos proceder do mesmo modo, irmãos. E a gente faz então, traz o mundanismo para dentro da igreja. A gente devia ser condutos de luz, somos condutos de trevas, servos de Satanás. Misericórdia. E aí tem uma lição, irmãos, para nós, o fracasso de Israel. Você lembra Israel? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, diz que o exemplo de Israel são exemplos para nós, né? E nos adverte a palavra de Deus para a gente não cair nas mesmas coisas que eles caíram. Um dos exemplos que eles caíram foi a glutonaria. Deus deu um maná para eles. O que eles disseram quando esse maná caiu? Ah, esse pão vil. Eles se sentiram enojados com o pão do céu, o pão dos anjos. Misericórdia, irmão. E aí a palavra de Deus foi uma advertência para nós, que a gente não deve cair no mesmo exemplo de Israel. Houvesse os israelitas obedecido às instruções recebidas e aproveitado suas vantagens, teria sido para o mundo uma lição objetiva de saúde e prosperidade. Olha, se tivesse vivido a mensagem de Deus, se como o povo houvesse vivido em harmonia com o plano de Deus, teria sido preservados das doenças que afligiam outras nações. Haveriam mais que qualquer outro povo possuindo resistência física e vigor intelectual. Isso está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 27, Ciência Bom Viver também, página 283. Mas, louvado seja Deus, né, que alguns, Israel como um povo não viveu, mas teve alguns indivíduos que viveu e foi um representante do Senhor Jesus e da glória de Deus, que é Daniel, né? Vamos ler Daniel capítulo 1, versos 5 a 8, 12 a 15. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre esses achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, o Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, a de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. E o verso 12 a 15, irmão. Experimenta, peço a teus servos 10 dias, e que se nos der legumes a comer e água para beber. Então seja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, e age com os seus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Louvado seja Deus, irmão. E mais para frente, a gente vai ver que esses rapazes glorificaram o nome de Deus. E aí se tornaram mais sábios que qualquer outro. Deus honrou eles, porque eles viveram, foram obedientes à mensagem de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de destacar aqui, irmão, só o verso 12 para nós, que está escrito assim que eles ficaram 10 dias só comendo legumes, né? E alguns podem dizer, nossa, legumes? Ah, eles comeram legumes e água. Só que legumes, a palavra aqui no original é zeruim, que está em Gênesis 1:29, que diz assim, Gênesis 1:29, olha lá. E disse Deus ainda, que era o alimento lá do Éden. Nós devemos voltar para essa alimentação. Eis que vos tenho dado todas as ervas para que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, qual era o mantimento de Daniel e o mantimento de Adão e Eva? E nós também devemos voltar a esse mantimento. Ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Louvado seja Deus por isso, irmão. E o Conselho sobre Regime Alimentar complementa isso para nós. A história de Daniel e seus companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada
para o benefício da juventude dos séculos futuros. Então é um benefício para nós, jovens, de 0 a 100 anos. O que os homens fizeram, homens podem fazer. Pois a juventude hoje pode dar idêntico testemunho. Louvado seja Deus, irmão. Então, a juventude de hoje, nos nossos dias, pode dar idêntico testemunho. Viver como Daniel. Honrar e glorificar o nome de Deus. Pode estar no meio da Babilônia, mas ser usados por Deus santo, irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Viver a mensagem de saúde. Atos físicos corretos promove a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade. Depende das leis imutáveis. Então, tudo isso depende das leis de saúde. A gente viver as leis do Senhor. E claro, viver também as leis de toda a Bíblia, né? Os 10 mandamentos, obedecendo a Deus em todas as coisas. Nós vamos glorificar o nome de Deus. Nessa questão, o acaso não existe. Então, não existe o acaso, irmãos. Não existe a sorte. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Há muita genuína verdade no provérbio: o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Então nós construímos o caráter, Deus dá o poder, mas a escolha é nossa, irmãos. Nós somos os arquitetos, né? Está escrito na palavra do Senhor: o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Conquanto os pais sejam responsáveis pela estampa do caráter, bem como pela educação e instrução dos seus filhos, é ainda verdade que nossa posição e prestatividade no mundo depende em grande medida da nossa própria conduta. Então aqueles jovens também foram fiéis, irmão, porque teve uma educação na sua juventude. Então nós pais devemos educar as crianças enquanto se pode achar. Ensina o caminho que a criança deve andar, depois ele crescer não vai esquecer dele. Isso cumpriu em Daniel e seus amigos. Os seus pais criaram eles na obediência estrita da palavra de Deus. Então os pais são os primeiros, irmãos, a colocar em prática a mensagem de saúde para passar para os filhos. Então o que as crianças comem é devido aos pais. Se os pais colocam alimento insalubre na mesa, essas crianças não vão ter clareza mental para resistir nas escolas, para resistir no mundo. Daniel e seus companheiros desfrutaram os benefícios da instrução e educação corretas logo nos primeiros tempos de vida. Mas essas vantagens tão somente não teriam feito deles que foram. Ou seja, os pais explicaram, deram todo o testemunho, alimentação saudável para eles, mas não foi só isso, né? Eles tiveram que tomar decisão. Chegou o momento em que devia agir por si mesmo, quando o futuro deles dependia da sua conduta. Decidiram então ser fiéis às lições que lhe foram dadas na meninice. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento da sua grandeza. Então Deus pede para nós, irmãos, como os pais, instrutores, adultos que instruem as crianças, ser pedagogos nessa mensagem, ser instrutores das crianças nessa mensagem. E o que vai acontecer? Depois elas vão ter que tomar a decisão quando elas estiverem sozinhas. E com certeza, irmão, se ensinar a criança no caminho que deve andar, elas vão ficar firmes para honrar e glorificar o nome de Deus. O Senhor teve em aprovação a abnegação e firmeza destes jovens hebreus, e suas bênçãos o seguiram. Ele deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Daniel 1,17. Então, qual foi, irmãos, o que eles ganharam de ser obediente a Deus aqui nessa terra? Estou dizendo, a salvação em Cristo Jesus. O que aconteceu? Daniel 1,17. Deus deu para eles conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E a gente lê Daniel 2,7 e outros textos, a gente vai ver que Deus deu entendimento em interpretações de sonhos, entendimento em visões e sonhos a Daniel. Louvado seja o Senhor. E eles venceram ali os 3 amigos na fornalha ardente, Daniel 3, porque eles foram obedientes primeiramente à mensagem de saúde. Então eles teve clareza mental para subsistir quando foi erguida a estátua de Nabucodonosor. E nos últimos dias, os filhos de pais, cristãos, fiéis, remanescentes de Deus, também vão subsistir, se viverem primeiramente a reforma de saúde e obediência estritamente em todas as coisas que Deus revelou. E ao expirar os 3 anos de aprendizado, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre os quais o rei fez pergunta, o achou 10 vezes mais doutos, com sabedoria.
do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel 1, 19 a 20. Então, irmãos, aquilo que Israel não conseguiu glorificar o nome de Deus, esses 4 hebreus, louvado seja Deus, glorificar a Deus e o mundo inteiro conhecer a mensagem, conhecer o Deus Todo-Poderoso através desses rapazes, que Deus seja louvado, e através de Shua Serúdia, muitos vão conhecer o Deus verdadeiro. E no alto clamor, irmãos, muitos vão conhecer a mensagem verdadeira. Muitos quem? Aqueles que não conhecem, que estão no mundo, através dos filhos de Deus, que viveram a mensagem de saúde, viveram todas as reformas, aceitaram a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, vão receber a Shua Serúdia e dar o alto clamor, e o 4º anjo vai pregar o mundo inteiro, irmão, poderosamente. Louvado seja Deus, a mensagem, a última advertência ao mundo. Agora, a gente pode pensar, se Daniel estivesse hoje entre nós, o que a gente falaria dele, irmão? O que a gente ia dizer se Daniel fosse um membro da nossa igreja? Vamos ler na palavra de Deus? Há muitos entre os profetas cristãos hoje que denunciaria Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber, para que se reclame uma posição assim decidida, posição que envolve o provável sacrifício de toda vantagem terrena. Se Daniel estivesse em nosso meio, seria chamado de quê? De estreito e fanático. Irmão, você tem chamado os reformadores de saúde de fanático? De pessoas estreitas? Então, irmãos, você está sendo usado pelo inimigo. Converta seu coração. E ajude os mensageiros quando as pessoas dizem assim: ah, mas fulano não fala com amor. Então instruam, orem por eles. E outro, nós temos vários livros que Deus deu através da Senhora Ellen White, são cartas de amor. Então, se a gente não quer ouvir um pregador, não há desculpa, leia os livros. O livro fala com amor, porque é Deus falando através da profetisa do Senhor para nós. É Deus falando para nós. Mas os que assim arrazoam, pensam que Daniel é fanático, os mensageiros de hoje de saúde que vivem é fanático, verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua opinião como nome do que é direito ou errado. Então, irmãos, não há desculpa. Não há desculpa para nós. Se a gente virar as costas da mensagem de saúde, porque o pregador não prega com amor, a pregadora não prega com amor, e vira as costas dessa mensagem, não vai ter desculpa no juízo de Deus. Deus nos deu livros, Bíblia, Espírito e Profecia, são cartas de amor para nós. E no contexto que a gente está falando, mensagem sobre saúde, então temos livros de saúde. Isso são amor. Se a gente não gosta de mensageiros que falam assim, áspero, então vamos ler os livros. Leia os livros, que ali é amor puro. É Deus falando conosco. Interessante, irmãos, que também essa mensagem de saúde nos prepara para o refrigério, para a Shua Serúdia, para o alto clamor. Diz a palavra do Senhor: a reforma da saúde foi me mostrada, é parte da terceira mensagem angélica, é o braço direito. E está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Então está grudado, irmãos, com a mensagem de saúde, a terceira mensagem angélica. Vi que nós, como povo, precisamos fazer um movimento de progresso. O que é progresso? Crescer, desenvolver nessa grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos de toda impureza da carne do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, verso 1. Para que esteja em condição para a transladação, presta atenção, para que nós possamos estar para a transladação em condições, o povo de Deus deve conhecer-se a si mesmo, precisa compreender com respeito à sua estrutura física, que pode com salmista exclamar: de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, e não a mente serva do corpo. Então, irmãos, nós devemos ser servo. O que nós devemos ser? Ser servos do Senhor, não servo do nosso corpo. A nossa mente deve controlar o corpo, irmão, não o estômago controlar a mente. É de grande importância que individualmente desempenhemos bem nossa parte e tenhamos nítida compreensão o que devemos comer ou beber e como viver de modo a preservar a saúde. Então, irmãos, é nosso dever preservar nosso corpo, saúde, porque se a gente tem saúde,
tenha a mente sã. Uma pessoa doente, irmão, o que a mente está? A mente não está sã, não está 100%, né? Então devemos ter saúde para glorificar a Deus e ter a mente límpida para honrar e glorificar o nome de Deus. Foi mostrado que se o povo de Deus não fazer esforços, deve fazer esforços da sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, a chuva serôdia, o Espírito Santo, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para se purificar da imundícia da carne e do Espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. A gente espera, irmão, chuva serôdia, para que nosso apetite pervertido seja transformado, para que a gente possa vencer defeitos de caráter, vamos ser achados em falta. E a gente não vai receber a chuva serôdia. Porque a chuva temporã hoje é para desenvolver esse grão que foi semeado, desenvolver essa planta. Então desenvolver o quê? A mensagem de saúde, no nosso contexto aqui que a gente está falando, desenvolver a mensagem de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, para que possamos viver essa mensagem, colocar em prática e estar com o copo virado com a boca para cima, para receber essa chuva poderosa, encher nossos copos e transbordar. Refrigério ou poder de Deus só atingirá, só vai atingir quem? Os que houverem para ele preparado, fazendo o trabalho de Deus ordena. Isso é, purificando-se de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando em santidade no temor de Deus. Então, irmãos, é preciso nós se colocarmos nas mãos de Deus. O refrigério ou poder de Deus só vai atingir quem houvesse sido preparado antes, fazendo o que Deus ordena. Isto é, o que Deus ordena? Purificando de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando em santidade no temor de Deus. Então a chuva temporã é para o aperfeiçoamento, irmãos, para que possamos receber a chuva serôdia. Devemos aperfeiçoar nosso apetite, gostos e paixões. Com o Senhor tudo a gente pode. Está escrito, em Cristo Jesus tudo a gente pode. Tudo. Ele é poderoso. Uma pergunta importante. Alguns crentes professos aceitam certas porções do testemunho do Espírito de Profecia com mensagem de Deus. Olha, isso aí é de Deus. Ah, isso aí não. Isso não é ponto de salvação. Não, isso aí está fora do contexto. Isso aí é para o tempo dela. Alguns dizem, né? Mas alguns temas pegam. Não, isso aqui é para hoje. Ao passo que rejeitam outras que condenam suas inclinações favoritas. Então, aqui está bem claro. Aqui a gente aceita coisas que a gente gosta, que a gente coloca em prática. Aquilo que bate com a nossa inclinação do nosso coração, a gente rejeita. Não, isso é para o tempo dela. Isso aqui já foi abolido. Não tem nada a ver. Essas pessoas estão contrariando a própria prosperidade, bem como da igreja. Então nós estamos, irmãos, indo contra a prosperidade da igreja e a nossa própria prosperidade espiritual. Por isso que a igreja não prospera. Porque a gente pega texto só aquilo que apraz. Aquilo que não contra nossas inclinações, nós rejeita. Importa que andemos na luz enquanto ela estiver conosco. Então, irmãos, a luz está conosco ainda, mas logo, logo ela vai ser tirada, essa luz. Então, que Deus tenha misericórdia. Quando fechar a porta da graça, aquele que é salvo, está salvo. Aquele que está perdido, está perdido. Não há mais mudança de caráter. Os que dizem crer na reforma de saúde e contudo lhe contrariam os princípios da sua prática cotidiana no dia a dia, estão prejudicando a própria alma, deixando má impressão no espírito de outros crentes e dos incrédulos. Então, irmãos, a gente está prejudicando nossa própria vida espiritual, da nossa família e da igreja. Principalmente a gente é antigo na igreja. E se não vive essa mensagem, a gente dá mau testemunho para os novos conversos. Que Deus ajude, porque a palavra de Deus diz assim: as pessoas que fazem tropeçar dos pequenininhos, como Jesus disse, é melhor que pegasse uma corda, enrolasse no pescoço e se for jogado ao mar. Misericórdia, irmão. Se a gente está sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas, que Deus nos converta antes que seja tarde demais. E nós temos que ser uma frente unida, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser unido. Unido com o que, irmãos? Com o joio, trigo, joio, tudo junto? Não. Unido com a verdade. Olha o que diz aqui, ó. Não se pode brincar com a luz dada por Deus. Deus nos deu essa luz de saúde, sobre a reforma de saúde, sem prejuízo para os que o tentam. E homem nenhum pode esperar ser bem sucedido na obra de Deus, enquanto por preceito e exemplo age oposição à luz que Deus enviou. Então, irmãos, olha, é bem claro aqui que homem nenhum pode esperar ser bem sucedido na obra de Deus.
principalmente nós que somos líderes. Se nós somos líderes da obra de Deus, irmãos, não espere que não vai ocasionar prejuízo na obra de Deus quando a gente não vive a mensagem. E não somos bem-sucedidos na obra de Deus. E aí a gente começa a inventar planos mundanos, porque o plano divino já não está dando mais certo, porque a gente não está vivendo com o Espírito do Senhor, no assim do Senhor. E aí, irmão, nós vemos o que está acontecendo hoje na nossa igreja. Ezequiel 9, nós temos que chorar e gemer pelas abominações que estão acontecendo no nosso meio. Deus tem misericórdia. Continuando o texto, diz assim, ó, é importante que os pastores deem instruções com respeito à vida de temperança. Então os pastores, os líderes, devem ser o primeiro a instruir o povo na temperança e dar o exemplo e pregar. Deve mostrar a relação existente entre o comer, trabalhar, descansar e vestir e a saúde. Todo que crê na verdade para esses últimos dias tem algo a ver com esse assunto. Diz-lhe a respeito. E Deus requer deles que despertem e se interessem nessa reforma. Então Deus quer que nós se interessemos nessa mensagem, irmão. Ele não se agradará da sua conduta se considerarem essa questão com indiferença. Então nós, Adventista do Sétimo Dia, irmãos, Deus não vai se agradar da nossa conduta se a gente pegar essa mensagem e achar que é indiferente. Ah, o reino do céu não é comida, não bebida, como alguns dizem, né? Para dar desculpa que não precisa viver a mensagem de saúde. Deus não se agrada de nós, não. Principalmente no contexto que a gente leu, líderes, pastores, que às vezes não vivem a mensagem e ainda prega contra, e está sendo uma pedra de tropeço. E Deus, irmão, logo, logo irá julgar se a gente não se converter. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Porque logo, logo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe se vai estar vivo daqui 1 minuto. Ou a gente não sabe que dia o Senhor virá. Por isso devemos buscar o Senhor hoje. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. O apelo final para nós. Temos um apelo aqui para nós. Possamos buscar o Senhor. O Senhor está esperando que seu povo se torne sábio no entendimento, assim como o povo de Israel que Deus espera. Deus quer que nós, como povo, Adventista do Sétimo Dia, irmão, viva essa mensagem, para que Ele use nós como povo. Mas se a gente não quiser viver, vai ser como Israel. Deus vai usar alguns indivíduos. Deus não precisa de um monte de pessoas. Deus precisa que alguns vivam a mensagem e Ele glorificará o nome dEle em toda a terra através de poucas pessoas. O Senhor gostaria que todos, né? Mas Deus pode usar poucos, se todos não quiserem ser usados. O Senhor está esperando que seu povo se torne sábio no entendimento. Ao ver a ruína, deformidade e doença que tem vindo ao mundo, com o resultado da ignorância em relação ao princípio do cuidado do corpo, como podemos deixar de dar advertência? É uma pergunta. Como a gente pode deixar de dar advertência? Não prega mais essa mensagem. Nos púlpitos, raramente a gente vê alguém pregando sobre saúde. Cristo declarou que, como foi no dia de Noé, quando a terra estava cheia de violência e corrompida pelo crime, assim seria quando o Filho do Homem tivesse de se revelar. Deus nos tem dado grande luz. E se andarmos nessa luz, veremos sua salvação. Então, irmãos, para a gente ficar dentro da salvação de Jesus, tem que andar na luz que Ele revelou. Deus revela e Ele deseja que a gente coloque em prática a nossa vida. Há necessidade de mudança decidida. Então devemos fazer, irmão, decidida mudança na reforma de saúde. Em todas as reformas, mas no contexto da mensagem de hoje, a reforma de saúde. Deus, há necessidade de mudança decidida. É tempo de humilharmos nosso coração orgulhoso e obstinado. E buscarmos o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Como povo, precisamos humilhar nosso coração diante de Deus, pois as cicatrizes da nossa incoerência estão em nossa prática. Então, irmãos, que possamos colocar em prática essa mensagem. Se você não sabia essa mensagem, busque estudar. Busque ler os livros que eu citei da Casa Publicadora, de Ellen White, sobre saúde. E você vai ver um salto espiritual na sua vida. Sua mente vai compreender coisas que você às vezes ia contra. Compreender coisas que você às vezes não sabia. Sua mente vai estar clara para discernir entre o bem e o mal. Porque hoje, muitas vezes, em reuniões de concílio, às vezes no púlpito, aquilo que a gente devia dizer sim, a gente diz não.
E o que era para dizer não, a gente diz sim. Tem um texto, Joel, para nós fechar, um texto da Bíblia, Joel 2, verso 12 a 13. E diz assim: portanto agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, irmãos, Deus é bem claro aqui. Está dizendo para nós: convertei-vos a mim de todo o coração, possamos converter ao Senhor Jesus. E com jejum, choro e com pranto. Com jejum, com choro, irmãos. Rasgar o nosso coração. E pedir para Deus: tem misericórdia de mim, irmão. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque até hoje eu tenho transgredido a leis de saúde, que é a mesma coisa dos 10 mandamentos. Eu tenho pecado contra o Senhor. Rasga o vosso coração, irmãos, com jejum, com choro, com pranto. Faça um concílio com Deus, que você e eu possam se arrepender. E o verso 13: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, como fazia o povo judeu não convertido, que rasgava as vestes para mostrar para outras pessoas que era convertido. Mas Deus quer que a gente rasgue o nosso coração. Pois Ele é gracioso, nosso Deus, é misericordioso, tardio em irar. Então Deus não quer nos punir, irmãos. Deus não quer nos castigar. Deus quer nos salvar. Deus quer ver a nossa felicidade aqui na terra e logo mais no céu. Porque Ele é grande em benignidade com aqueles que se arrependem do mal. Que Deus nos ajude, irmãos. Possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Deus seja louvado. Que eu e você possam ver essa mensagem para glorificar Deus na nossa vida aqui na terra. E possamos estar prontos para receber a chuva ser hoje, dar o alto clamor para terminar a obra do Senhor Jesus. E logo, logo o Senhor Jesus irá. Vamos orar? Vamos ajoelhar? Aqueles que puderem, acompanhem a mim na oração. Seu Deus, maravilhoso Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Graça te damos, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Graça te damos, Senhor, por ter nos colocado como portadores de luz dessa mensagem. Ajuda-nos a viver. Se temos negligenciado, indo contra essa mensagem, que o Senhor nos perdoa, Deus, e transforma nosso coração. Pelo teu poder que possamos rasgar o nosso coração, se converter, porque o Senhor é misericordioso e benigno para aqueles que se arrependam. Ó Deus, abençoe todo o teu povo na face da terra do 27º dia. Possamos ter a mente clara para discernir entre o bem e o mal. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, sim, em Cristo Jesus. Amém. Aqui oramos, Deus, ó Pai celeste, vimos a Ti humildes a pedir-te paz. Oh, dá-nos mais amor, sim.